quero começar falando sobre entrar no novo. Existem 3 coisas que você precisa entender da parte de Deus para entrar no novo. Porque se você não compreender, você pode sofrer no processo do novo de Deus. Porque o novo de Deus, ele requer um preparo espiritual. Aleluia! Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar o novo de Deus. E você pode me dizer, mas não é só chegar o novo? Não, você tem que compreender e aceitar o tempo novo na sua vida. Quando Deus falou com Abraão, olha, sai da tua terra e da tua parentela, pois eu vou te mostrar ainda uma terra, eu vou te mostrar que você estará nessa terra, mas vai, sai. Ele entendeu que aquele era o tempo para a vida dele sair. Mas tem pessoas que quando o novo chega na sua vida, elas são confrontadas no seu interior porque elas não conseguem estarem preparadas para aquele novo. Aqui a gente não vê ninguém chorando porque saiu da sua terra, saiu da sua parentela. A gente não vê muitas lamentações, mas quando Deus entrega o novo, muitas vezes para algumas pessoas, elas começam a ter conflitos interiores. Será que eu deveria ter ido mesmo? Será que eu deveria fazer? Será que isso é de Deus para a minha vida? Tem pessoas que começam a ser confrontadas sobre, será que é para mim? Então você tem que preparar o seu espírito para o novo. Tem muitas pessoas que a gente atende, que elas vão abrir, por exemplo, um comércio. E quando elas abrem o comércio, elas começam a sentir lutas terríveis. Ou quando elas se mudam de casa, de apartamento, de região, elas começam a ter lutas e elas dizem, é luta, e eu não sei por que isso está acontecendo. Eu digo, a pessoa, ela prepara a empresa, ela prepara os funcionários, ela prepara o produto que ela vai vender, ela prepara o contrato do aluguel, ela prepara tudo, mas ela muitas vezes não prepara o coração e não prepara o espiritual. Porque quando você confronta um território, quando a sua presença entra num lugar, quando a sua presença entra num território novo, quando a sua vida chega, por exemplo, naquele estabelecimento, naquele shopping que você alugou aquele lugar, a sua vida que tem luz, as trevas que estão lá começam a confrontar para que você saia daquele ambiente. Começam a te resistir porque a sua presença não está agradável. Então você tem que se preparar também espiritualmente para adentrar em alguns lugares, em oração, em jejum, em busca. Porque você não está somente conquistando profissionalmente, você não está somente indo ali para ganhar dinheiro, você está indo ali porque Deus tem um propósito para você naquele lugar. E você precisa estar preparado e aceitar o novo de Deus. Quando você para nesse primeiro ponto que eu estou falando, do confronto, será que eu deveria ter ido? Será que Deus me deu mesmo a direção? Será que foi a voz de Deus? A gente não vê Abraão, Sara chorando, porque os parentes ficaram, mas muitas vezes você chora, porque ficou longe da mãe. Você chora porque teve que abandonar alguns amigos. Você chora porque algumas pessoas saíram do teu caminho. Mas você precisa entender que para entrar no novo vai ter mudança. Vai ter mudança, vai mexer a estrutura, vai mexer o emocional, vai mexer o espiritual, vai movimentar. Então você precisa estar preparado para o novo, aceitar o novo. Porque se você não estiver aberto ao novo de Deus, não tem como Deus fazer na sua vida. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, aceitar o novo.
Abraão aceitou e entrou no lugar de promessas que era para ele e sua família. A segunda coisa é abandone o velho. Se você pisar no segundo degrau da sua escada, você tem que abandonar o primeiro degrau. Seus pés precisam sair do primeiro degrau para você subir no segundo, e no terceiro, e no quarto. Os seus pés, eles precisam sair daquele lugar, serem retirados daquele lugar. Para você entrar no novo de Deus, você precisa sair do velho. Você vai ter que entender que realmente alguns amigos não vão mais caminhar com você. Você vai ter que entender realmente que nem sempre a sua mãe e o seu pai estarão na nova estação na sua vida. Você tem que entender que as coisas, o cenário vai ficar diferente. As mudanças ocorrerão, novas pessoas chegarão na sua vida. Mas você vai ter que abandonar o velho e não abandonar as pessoas. Eu digo abandonar o tempo velho que acontecia na sua vida. Uma vez uma irmã me procurou. Ela havia sido promovida para supervisora no mercado. E ela disse assim: eu acho que eu não vou conseguir, porque agora está mais difícil. Eu tenho que fazer fechamento, fazer coisas mais difíceis que eu não fazia antes. E tem mais. Os meus colegas agora viram a cara para mim porque eu sou a supervisora. Eles estão me rejeitando. Às vezes você vai ter que deixar para trás os colegas que viram a cara para você, porque eles não compreendem o tempo novo para a sua vida. Mas se Deus te colocou em novos degraus na vida, em novas fases, é porque Ele vai te capacitar para algo diferente, algo novo, algo maior. E você tem que estar disposto a isso. Vai enfrentar caras fechadas, vai. Pessoas que não aceitaram a sua promoção, sim. Mas aquilo que Deus te entregou, você tem que subir os degraus. Então eu disse para ela: você tem que ficar firme, você não vai desistir. E se você tem que fazer o seu trabalho de autoridade agora. Você tem que fazer o teu trabalho que agora é mais difícil, mas Deus vai te capacitar para isso. Você não precisa ter medo, você só tem que ir adiante. Porque foi Deus que te entregou. E agora vamos falar de cargos na igreja. Tem pessoas que se apegam infinitamente a cargos. Como o profeta disse, Deus chamou ele para ser profeta, mas ele queria ser pastor. Às vezes você vai estar numa escolinha da igreja ou numa liderança jovem e você não quer sair dali porque você acha que não vai ficar bem cuidado. Você não quer desapegar dali porque você não quer dar o seu lugar. Você não quer sair daquele degrau porque você acha que só você é capaz para fazer aquilo. Eu vou dizer para você, você vai ter que desapegar do velho para entrar nas novas estações. Não tem como ficar lá. Você vai ter que sair e dar oportunidade para outro, porque você já subiu de fase na sua vida. E eu não estou dizendo de menosprezar, mas eu estou dizendo de propósito. Porque eu vejo isso acontecer quando eu cuidei de escolinha, eu cuidei de jovens. Eu fiz muitas coisas na igreja, eu aconselhava, ministrava. Mas Deus foi me empurrando para que eu saísse desses níveis. Deus foi me empurrando e fechando as portas atrás de mim para que eu não voltasse. E às vezes vai ter que acontecer isso com você. Porque para você avançar, você tem que desapegar. Aleluia!
Porque Deus está te preparando para ministrar de uma maneira diferente nesse tempo. Tem pessoas que não querem soltar o que é velho. Para você mudar de cidade, você vai ter que deixar o que ficou lá para trás. Novos pastores conduzindo, administrando, tudo que estava na tua mão. Agora você vai ter que confiar que eles vão fazer o trabalho certo para Deus. Mas você precisa seguir a sua caminhada. O lugar aonde Deus quer te colocar. Deus, Ele age dessa maneira. Mas você gosta tanto de lidar com jovens ou crianças. E tem pessoas que têm chamados específicos para isso. Eu sempre gostei de lidar com jovens. Mas Deus te empurra para o teu propósito. E diz, você vai ter que soltar o que é velho. Para ir adiante no novo para a sua vida. E a terceira coisa que eu entendo de entrar no novo de Deus. É que você não pode voltar a fazer o que você fazia antes. Quando você está no novo, você pode até desejar fazer o que era antes, mas não volte atrás, porque o que tem para você está adiante de você, está à frente, e você precisa seguir caminhando rumo à direção da promessa. Não adianta chorar, não adianta deixar as emoções te envolverem. Eu vou voltar para o meu lugar, porque vou voltar para a minha terra. Não volta, porque se foi Deus que te trouxe, é Deus que vai te sustentar. Deus tem um plano lá na frente para a sua vida. Continua caminhando. Pedro, não era para ele ter voltado para as redes. Mas quando Jesus restaurou Pedro, onde ele estava pescando. Quando Pedro viu Jesus, ele estava sem roupa, ele estava nu. Ele estava mais sem a cobertura que havia na vida dele, sem aquilo que Deus tinha na vida dele. Então ele rapidamente saltou dali para que Jesus não visse ele desse jeito. E quando Jesus restaura Pedro, ele diz, tu me amas, Pedro? Por que você não está apacentando meus cordeiros? Pedro, você não lembra que eu te chamei para pescador de homens? Por que você está nessa rede de novo, Pedro? Por que você está nesse mar novamente? Tive medo. Tive medo, Senhor Jesus. Quando você estava sendo cravado naquela cruz, eu tive medo. Eu tive medo. Eu desisti. Eu voltei para trás. Não, Pedro. É para frente que você tem que ir. Vai apacentar os meus cordeiros. Vai ser pescador de homens, Pedro. Porque é para isso que eu te chamei. Não volta para trás. Não retorna mais. Viva o novo para a sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus. Para você entrar no tempo de Deus, no tempo novo de Deus, você vai ter que entender o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A chave só vai girar para a sua vida no momento certo. Quando Deus dá a visão, Ele também, quando dá uma visão profética, um sonho profético, aquilo vai acontecer em um tempo determinado. Não vai acontecer quando você quer, vai acontecer no tempo de Deus. Entenda uma coisa, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele é o momento oportuno para acontecer a coisa.
e existe o tempo cronos do homem. Você nunca pode colocar o seu tempo à frente do tempo de Deus, ou querer que Deus encaixe o seu tempo no dele. Você tem que deixar o tempo de Deus, o kairos de Deus, governar o teu tempo. Aí as coisas vão dar certo. Como eu disse, existe uma chave que gira no tempo determinado por Deus. É só no tempo de Deus que a Bíblia diz que o significado do kairos é momento oportuno, é que aquilo vai acontecer. Por isso teu tempo tem que estar alinhado ao tempo de Deus. Quando eu estava com o Lucas, esse ano ele vai fazer 14 anos, eu estava cuidando dele na cama, ele era bebezinho, então eu tive uma visão contemplativa. Sabe aquela visão que anda? Ela se chama visão contemplativa. Eu estava acordada e naquele momento eu tive aquela visão contemplativa. Eu me vi caminhando nas ruas da Argentina e eu podia sentir que era a Argentina. Eu vi os prédios, aqueles prédios antigos, mais estreitos. E depois eu contei para o profeta Vinícius, eu disse, você não imagina, eu tive uma visão contemplativa. Eu andei nas ruas daquele lugar. E ele disse, que bênção, que tremendo. Anos depois, aproximadamente 4 anos atrás, fomos à Argentina. Na igreja Rei de Reis, do Cláudio Freison, pastor Cláudio Freison, havia um evento lá, de pastores e líderes de todas as nações. Carlos Anacondia e outros, Daniel Colenda, outros ministros de Deus estavam lá. A unção era tanto que a gente tremia na cadeira, a gente se debatia na cadeira naquele lugar. E a glória de Deus era tão grande, tão expansiva, que não dava para descrever em palavras. Quando o Daniel Colenda, ele foi ministrar, ele não conseguiu pregar uma palavra. Começaram a cantar um louvor de adoração, se eu não me engano era o Agnus Dei. E aquilo era uma eletricidade que corria pelo nosso corpo. Era algo sobrenatural. Em menos de um mês depois que a gente saiu daquele evento, o profeta Vinícius estava em casa e a minha filha diz, papai, por que você não grava os vídeos para o YouTube? Ela tinha 4 anos. E o pastor, ele falou, olha, eu não posso, filha. Tu viu o tamanho da igreja para cuidar as ovelhas, a quantidade que o pai tem que cuidar? Daí eu disse para ele, por que você não ouve ela? Porque pode ser Deus falando contigo. Ele fez um vídeo simples que em uma semana viralizou e 100 mil inscritos em uma semana. A gente puxava o buscador ali, o negócio do vídeo do YouTube e só ia vindo, os números só iam fazendo assim, sem parar. Foi algo sobrenatural. Mas quando meu filho era um bebezinho, eu tive a visão contemplativa que eu estaria pisando nas ruas da Argentina, no meio daqueles prédios históricos. E assim aconteceu. Nós ficamos num hotel longe do evento, porque quando a gente decidiu ir não tinha mais hotéis perto. Então a gente ficou num lugar histórico, exatamente como eu vi na visão. O hotel era histórico, era tudo antigo. E sabe o que isso quer dizer? Quando Deus te dá algo, uma profecia, uma palavra, um sonho, uma visão profética, é porque quando houver o cumprimento daquela visão, haverá uma virada de chave naquele momento. Você tem que entender o tempo de Deus, que as coisas acontecem no tempo. Quando eu vi a visão, tinha sido 9 anos atrás, quando o meu filho era um bebê. Mas no tempo determinado pelo Senhor,
a visão ela se cumpriu. Há aproximadamente 3 anos atrás, o profeta Vinícius, ele teve um sonho, e ele acordou impactado. Ele disse: eu me vi pregando na cidade de Chapecó. Naquela época eu disse: onde fica Chapecó? Ele disse: Santa Catarina. E ele acordou impactado, porque ele viu aquilo no sonho. E esse ano, ele pregou lá em Chapecó e vai pregar de novo, porque Deus mostrou há muito tempo atrás, em sonho, que ele deveria estar lá. E quando Deus mostra, e quando há o cumprimento, há o time de Deus para uma mudança, para algo que vai vir. Por isso você tem que entender o tempo, as instruções de Deus, para viver e entrar nos novos de Deus. Você precisa estar alinhado ao Kairos de Deus. Aleluia! Existe uma programação de Deus para a sua vida em um tempo determinado. No Kairos de Deus existem as liberações do céu para a sua vida. Mas você precisa entender o tempo. O profeta Samuel ensinava o povo a respeitar o tempo de Deus. Em 1 Samuel 13:8 diz assim: esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Acabando de oferecer o holocausto, chegou Samuel. E Saul chegou ao seu encontro. E aí, Samuel, que você fez, criatura? Que fizeste? Não esperava o tempo de Deus. Samuel ensinava a viver o tempo de Deus e o lugar da presença de Deus, porque antes de Jesus, para você adorar, você tinha que ter um lugar apropriado, tinha que ser no tempo apropriado, e por pessoas apropriadas para oferecerem o sacrifício. Tinha que ser sacerdote, não podia ser qualquer um a oferecer o sacrifício. Então quando Samuel chega, ele diz: o que você fez, Saul? Eu disse para você esperar 7 dias, fechou os 7. Você não aguentou oferecer o holocausto, porque ele queria a vitória contra os seus adversários. Ele não entendia o tempo. E o profeta Samuel disse: olha, porque você não entendeu o tempo, o Senhor, ele não pode confirmar o teu reino. Já passou para outro, segundo o coração dele. Porque você não entende nada de tempo, Saul. Você não compreende as coisas espirituais para elas acontecerem na sua vida.